Olá, bom dia a todos. É um prazer recebê-los mais uma vez no evento do nosso Fórum da Cidade da Energia. Hoje a temática é a constitucionalização do direito e o estatuto jurídico da cidade. E nós temos a presença do professor Igor, professor Maurício e o professor Emerson. E nós vamos apenas fazer uma pequena inversão em razão dos compromissos do professor Igor, e ele, então, vai falar num primeiro momento, depois ele precisa se ausentar, que tem um outro evento que ele participa e que coincidiu com o nosso evento. Professor Igor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso fórum. Espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Obrigado por ter aceito o convite, por disponibilizar seu tempo, né, e dividir esse tempo com outro evento também de grande relevância. Então, é muito bom recebê-lo, né, professor conhecido de todos. E vou lhe dar a oportunidade, então, ele vai falar sobre direitos sociais e ordem social no constitucionalismo contemporâneo. Professor Igor, o senhor tem a palavra, fique bem à vontade. Muito bem, muito bom dia a todas e todos. Muito obrigado pelo honroso convite. Para mim é uma alegria poder participar dessa atividade e redobrada alegria, porque não só pela oportunidade de poder trocar algumas ideias, né, e com todos os colegas qualificados, mas também pela natureza do evento, né, que afinal de contas também tem algo de festivo, né, que deve ser comemorado, né, que é o lançamento dessa obra, né, e ao referir à obra, que é a Consolidação do Direito e do Estatuto Jurídico da Cidade, em 2 volumes, né, eu já saúdo também os nossos coordenadores da obra, e que também integram esse painel, também uma honra minha, né, também rever aqui alguns, o desembargador Marcos Alcino de Azevedo Torres, o professor Dr. Maurício Jorge Pereira da Mota e o nosso professor Dr. Emerson Afonso da Costa Moura, né, que também tem um trabalho, como o Emerson já tinha me adiantado, conjunto, né, já bastante sedimentado, né, sobre temas ligados ao direito, assim chamado também direito à cidade, o estatuto jurídico e jurídico constitucional, né, da cidade, e portanto também a obra, né, que eu não tivemos acesso no exemplar físico, mas já ao PDF, né, eu tive a ocasião de poder ler a obra, não consegui ler toda ainda, mas já consegui ler algumas partes. É uma obra riquíssima, né, e eu estava comentando com o Emerson, seguramente a obra mais completa sobre o Estatuto da Cidade na perspectiva constitucional que eu conheço, né? Não sou um expert no assunto, mas quando tem obras monográficas e obras dessa natureza, ainda mais envolvendo a perspectiva dos direitos sociais da Constituição, a gente acaba conhecendo, e realmente uma obra, e por isso que eu também quero externar os meus parabéns, porque a gente sabe que é um trabalho monumental, né? Organizar, coordenar uma obra dessas, especialmente quando ela é uma obra coordenada do ponto de vista também científico, acadêmico, né, estruturada, com temas que foram bem escolhidos, ao mesmo tempo também sem superposições, né, se parciais, sempre tem aqui e ali alguma, porque o autor, às vezes, para trabalhar um tema, precisa, evidentemente, né, adentrar algumas questões gerais, mas uma obra que não tem superposições temáticas, e realmente uma diversidade de temas, na abrangência dos temas realmente versados, é realmente notável, né? Eu diria que passa a ser uma obra de consulta obrigatória para quem se dedica à temática, né? Então, isso primeiro de fazer esse registro, né? Para mim é uma honra poder lançado, ainda que eu curto, mas afetivo e espero que contributivo prefácio, né? Também uma honra, eu gostaria de sinalizar aqui, né? E aí com isso também acho que encerra essa fase inicial, mas de qualquer sorte acho que é absolutamente cogente que se faça essa referência também ao trabalho, né, dos colegas, e com isso também, no nome dos coordenadores, saúdo todos os autores, todos os autores da obra, né, onde alguns aqui acompanhando este evento, e a assistência também, e o público que vai ter o proveito
com esses trabalhos todos. Dito isso, né, eu também me desculpo porque eu acabei, em função do cúmulo de acumulação de atividades que eu tenho tido, aliás, todos nós tenho tido nos últimos tempos, né, inclusive já marcadas quando eu recebi o convite, de não versar sobre um tema específico ligado ao Estatuto da Cidade, né, mas sim um tema mais genérico, que, de certa forma, dialoga também diretamente, né, com a temática do Estatuto Jurídico da Cidade, né, que é o da normatividade dos direitos sociais e das normas constitucionais que dispõem sobre a ordem social, né, ela também incluiria a própria ordem econômica, se trata, evidentemente, também, e não pouco, né, da propriedade, né, e da própria temas relativos à própria cidade, no contexto constitucional contemporâneo, né, o que, de certa forma, acaba sendo um breve revisitar, e, assim, quase introdução geral, possivelmente, às disposições que depois me sucederão quando do lançamento em si da obra. Pois bem, nós sabemos que direitos sociais, e eu diria assim, de forma mais abrangente, né, normas que dizem respeito à ordem social em sentido amplo, né, ou normas que dizem respeito ao social nas constituições, elas são um fenômeno não só do século XX em diante, né, mas, evidentemente, um fenômeno que passou a se consolidar ao longo do século XX. Temos algumas esparsas manifestações de elementos sociais já no século XIX, inclusive em textos constitucionais, né, inclusive no texto constitucional brasileiro de 1924, né, temos normas sobre direito à educação, acesso ao ensino, na época, né, básico, primário, inclusive gratuito, estabelecimentos públicos, né, um direito de socorros aos desamparados, isso também por influência do próprio constitucionalismo francês, do final do século XVIII, que já previa esses dois direitos, né, algumas tentativas de normatização do social em algumas constituições já ao longo do século XIX, mas normalmente não exitosas, embora houvesse essas tentativas em vários momentos de criação, de elaboração de novas constituições, inclusive na Alemanha, no final da década de 1940, né? Mas o social, evidentemente, quando estava previsto, quando tinha uma dedicação do ponto de vista jurídico, normativo, estava regulado na esfera infraconstitucional, né? O próprio reconhecimento de um Estado social e democrático de direito também foi mais tardio, né? A Constituição da República de Weimar, de 1919, né, todos também sabemos a importância dela nesse contexto, ela também não foi a primeira, né? A Constituição mexicana, a Constituição, inclusive ainda da primeira Constituição da Revolução Bolchevista, né, depois foi substituída nos anos 20, mas, de qualquer sorte, são as duas constituições que, de certa forma, precedem, né, a Constituição de Weimar de 1919, que acabou sendo a mais conhecida e acabou ganhando maior repercussão, né, inclusive até hoje, né, por várias razões. Primeiro, porque ela não era comunista, não era uma Constituição do tipo, né, comunista soviético, que, evidentemente, é uma Constituição que não era de um Estado democrático de direito como concebido, evidentemente, nós o concebemos como também era concebido na maior parte do mundo, também naquela quadra já, né? E também por isso ela teve maior recepção. Também, do ponto de vista histórico, né, do constitucionalismo, é claro que essa Constituição acabou tendo maior capacidade de difusão por causa disso, né, porque ela buscava conciliar os elementos do Estado democrático de direito com uma ordem social e econômica bastante forte, e, nesse sentido, inclusive, inovadora na ocasião.
né? Um aspecto que influenciou o nosso constitucionalismo, né? A nossa Constituição de 1988, eu posso dizer isso com uma certa tranquilidade, ela tem mais em comum com a Constituição de Weimar de 1919 do que com o texto da Lei Fundamental de 1949. Né? É um dado curioso, né? Ela tem mais em comum, primeiro porque ela mantém todo o conjunto de direitos sociais e de normas de justiça social, diversas partes da Constituição, uma ordem econômica, né? Portanto, ela tem, do ponto de vista textual, mais em comum com Weimar do que com a lei fundamental, embora, evidentemente, a dogmática, né, a jurisprudência constitucional alemã, mais recente, evidentemente, é a mais recente, que influenciou mais diretamente a nossa doutrina, a própria jurisprudência do STF. Né? Um detalhe da Constituição de Weimar, né, que é importante retomar, porque ele depois foi replicado também em outros ambientes, inclusive até hoje, né, foi justamente a discussão em torno da normatividade, né, da força normativa, das normas que dispondo sobre direitos e deveres sociais, né, e mesmo da ordem econômica na Constituição de Weimar. Né. Há uma afirmação que é muito difundida, mas não é de todo correta, né, de que a Constituição de Weimar é uma Constituição meramente programática, né, de que os direitos fundamentais e deveres fundamentais, né, que já havia uma previsão de direitos e deveres dos alemães, né, em Weimar, fossem basicamente tratados como normas meramente programáticas e que não eram aplicadas pelo Poder Judiciário, né, salvo quando existisse uma intermediação legislativa, né, que criasse, portanto, um direito subjetivo em concreto. Né. Isso é parcial verdade, porque uma série de normas de direitos fundamentais da Constituição de Weimar eram aplicados, né, normalmente pelos tribunais, né, sem que houvesse necessidade de uma específica intermediação legislativa. Isso até se aplicava a um ou outro direito social, mas o fato de que essa normatividade direta era mais reservada aos direitos chamados civis e políticos, né? E, de fato, as normas de justiça social, da ordem social e econômica, eram predominantemente, né, reconhecidas como normas do tipo programático, normas do tipo objetivo, né, que dependeriam de intermediação legislativa. Isso também está num contexto diverso do nosso, porque na Constituição de Weimar não havia um sistema desenvolvido de controle de constitucionalidade das leis, né? Seja com base de direitos civis e políticos, seja com base em direitos sociais, econômicos e culturais. E é claro que a ausência de uma típica jurisdição constitucional não é que não houvesse elementos já de algum controle de constitucionalidades, né, e algumas decisões isoladas nesse sentido, né, mas a falta de uma jurisdição constitucional, é claro, também acabou contribuindo muito para que a força normativa da Constituição, especialmente na dimensão da ordem social, não acabasse realmente vingando, né, efetivamente. Né. Mas Weimar deixou realmente um legado, apesar das suas vicissitudes, né, apesar de ter sido faticamente revogada, né, formalmente não, mas faticamente revogada com a ascensão, a partir da ascensão nacional-socialismo na Alemanha. Né. Weimar também deixou uma lição no sentido de um legado, de uma concepção de Constituição, né, de Estado Social Democrático de Direito, e que nós adotamos, embora não cópia literal, evidentemente, mas nós adotamos diversos elementos desse constitucionalismo, que era inovador na época, na nossa Constituição de 1934, como nós sabemos, né, e que nos acompanham desde então, né, com algumas variações, até a nossa Constituição atual, né, especialmente a cópia quase literal de um dispositivo da Constituição de Weimar, que é o nosso artigo 170 caput, que dispõe, né, que a ordem econômica deve ter como objetivo, né, evidentemente, assegurar a justiça social e a todos uma existência com dignidade. Né? E esse é um dispositivo que foi literalmente importado da Constituição de Weimar, né, na Constituição de 1934, que segue nos textos constitucionais brasileiros desde então até hoje, né? Ou seja, uma funcionalização da ordem econômica ao social. Né? A diferença é que nós temos hoje uma ordem social e uma ordem econômica em títulos distintos, né? Mas, na verdade, não há como dissociar
diretamente, claramente, uma da outra. Né? Na Constituição de Weimar não havia uma ordem social e econômica distinta, né? Havia uma ordem social e econômica que, praticamente, era um capítulo só, grande capítulo na Constituição de Weimar. Né? Pois bem, é claro que também no Brasil isso é um dado importante, né? Mesmo quando começaram a ser reconhecidos direitos sociais, né? Nós no Brasil não tivemos verdadeiros direitos sociais como direitos fundamentais até 1988. Né? Porque mesmo os direitos trabalhadores estavam no capítulo da ordem econômica, não todos que temos hoje, mas estavam no último capítulo da ordem econômica, né? Alguns desses direitos, e da mesma forma, né, nós não tínhamos direitos sociais na condição de autênticos direitos fundamentais até 1978. Embora constasse na Constituição de direitos sociais, não eram direitos fundamentais, né? Do ponto de vista contemporâneo, né, do termo, e nós sabemos bem disso. Né? Isso só começou a acontecer com a Constituição de 88, e não só com a Constituição de 88, porque nós poderíamos ter o mesmo texto de 88, reconhecendo os direitos sociais do artigo 6º, mais um conjunto, evidentemente, então, de regras mais específicas, expondo sobre esses mesmos direitos, além de agregar outros na ordem social, sem que esses direitos sociais fossem reconhecidos, né, como direitos fundamentais em sentido pleno. Né? Bastaria o Supremo Tribunal Federal ter uma orientação similar à da maioria das cortes constitucionais e Supremas Cortes que exercem um papel de controle de jurisdição constitucional, para que os direitos sociais na Constituição atual não fossem mais do que eram antes. Não fossem mais do que eram antes. Né? Isso só começou a acontecer porque a doutrina dominante, não toda ela, a doutrina dominante, né, e o próprio Supremo Tribunal Federal, de forma dominante, ao longo dos anos 90, mas especialmente a partir do século XXI, começou a reconhecer que os direitos sociais básicos no texto constitucional brasileiro, né, inclusive as normas da ordem social, teriam, pelo menos como regra, aplicabilidade imediata, portanto, o mesmo regime jurídico, né, dos direitos civis e políticos, né, que estão não só, mas especialmente no título 2, artigo 5º, né, depois 12 em diante da nossa Constituição. Portanto, foi na verdade, uma postura, né, um protagonismo do STF nesse sentido, que acabou, pelo menos como regra, né, distribuindo aos direitos sociais o status de direitos fundamentais, como as demais normas têm. Poderia não ser assim, né? Porque o social no direito constitucional contemporâneo, ele ou não se faz presente ainda em parte das constituições, como, por exemplo, a Constituição Americana, o sistema constitucional americano, sistema que optou até hoje por não incluir direitos sociais como direitos constitucionais fundamentais na Constituição, nem de forma implícita, nem de forma direta. Né? Todas as tentativas foram rechaçadas, ou no Congresso, na época do Roosevelt, né? Quando se tentou incluir um segundo Bill of Rights no texto da Constituição Americana, foi bloqueada essa tentativa, como também foi bloqueado na Suprema Corte. Né? O próprio Obamacare, né, não significou que se desse status constitucional ou um direito à saúde como direito subjetivo, né, ou qualquer outro direito social. Portanto, o lau social é regulado de forma exclusivamente, embora com alguma proteção constitucional indireta, da forma infraconstitucional. O modelo da Alemanha, que é um modelo muito significativo, muito importante, né, da lei fundamental, foi muito diferente da de Weimar, porque a lei fundamental foi elaborada e entrou em vigor já no início da Guerra Fria, né, já quando a amizade, né, entre Rússia e as forças aliadas ocidentais, né, soviética, né, que sempre foi fingida, né, definitivamente começou a se desfazer, né, e na Alemanha, na lei fundamental, portanto, não se incluiu direitos sociais, né, apenas uma cláusula geral do Estado Social, né, e a Alemanha também aprova, né, de que, entre outros países, de que não é preciso ter direitos sociais na Constituição para que se tenha um Estado social, de que não há uma relação necessária entre Estado social e direitos sociais com direitos fundamentais numa ordem constitucional, né?
porque lá a cláusula geral do Estado Social tem o papel de uma norma definidora de fins do Estado, né, e que, evidentemente, deve ser concretizada na esfera infraconstitucional, embora haja uma interpretação conforme a Constituição das normas infraconstitucionais, conforme essa cláusula do Estado Social, e a própria cláusula do Estado Social possa servir de fundamento para a restrição de outros direitos fundamentais, inclusive civis, políticos, econômicos e culturais, quando está em causa, né, a promoção do Estado Social. Portanto, há uma normatividade, ela é aplicável pela Corte Constitucional, mas não como um direito subjetivo. Né? O direito subjetivo só é considerado mínimo existencial, né, e isso mais recentemente, e também, para alguns, o direito à saúde quanto a algumas das suas dimensões. Né? E essa forma, que eu diria que é o segundo modo das constituições contemporâneas lidarem com o social, né? Portanto, uma cláusula geral de socialidade, chamar o professor Canutini, ou de Estado Social, ela evidentemente foi também assumida por alguns outros estados, né? Mas a tendência acabou sendo, né, de uma conciliação, de um sistema híbrido. Né? E como exemplo típico desse sistema híbrido, que seria um terceiro modelo, né, nós podemos citar a Espanha. Na Espanha nós temos uma norma geral, né, um princípio estruturante que define a Espanha como Estado social também, democrático de direito, né? E temos alguns direitos sociais com status de direitos fundamentais, no título próprio dos direitos fundamentais, mas a grande maioria das normas de justiça social, inclusive que dispõe sobre moradia, saúde, previdência, educação, ambiente, enfim, essas normas estão no capítulo, no título dos princípios rectores, diretivos da ordem social, econômica, que não tem status de direitos fundamentais, depende de concretização legislativa, não são cláusulas pétreas, né, e não permite sequer o manejo do recurso de amparo, que é o recurso que cabe ao Tribunal Constitucional Espanhol, assim como cabe a reclamação na Alemanha, que inspirou esse tipo de modelo, que só cabe em relação a direitos fundamentais, mas não às normas de justiça social. Portanto, é um status normativo diferenciado e mais baixo, né, que o dos direitos fundamentais, que na Espanha são liberdade sindical, liberdade, direito de greve e basicamente direito à educação. Né? O resto não é direito fundamental na Espanha. Né? Então, um modelo misto, né, que também foi muito seguido. Né? Depois nós temos o modelo português, que é o mais próximo de nós, não passou a não ser igual ao nosso, que é o modelo português, aqui acho que vários colegas, evidentemente, têm também, com todos nós, muito contato com Portugal. Ele, de forma aqui resumida, né, ele, do ponto de vista textual, pelo menos estabeleceu um regime jurídico também diferenciado. Diversamente da Espanha, da Alemanha e de outros países, né, em Portugal, todavia, os direitos sociais e culturais são direitos fundamentais, estão no título dos direitos fundamentais, né, mas são direitos fundamentais com regime jurídico constitucional mais débil, mais fraco que os direitos chamados liberdades, direitos e liberdades garantias, que são direitos civis e políticos, mais direitos dos trabalhadores. Né? Então, as normas que dizem respeito aos direitos sociais, como tais, não são diretamente aplicáveis, não são cláusulas pétreas, alguns dizem que seriam limites materiais implícitos, mas isso é disputado, né? Não vinculam diretamente os atores públicos e privados, né? Portanto, tem realmente um regime jurídico mais frágil, não são propriamente normas programáticas, mas são basicamente normas impositivas de legislação e, portanto, normas do tipo objetivo, como aqui cunhou muito bem, né, o professor e ex-ministro Eros Roberto Grau, no seu livro da Ordem Econômica, na Constituição de 88. Né? Portanto, é um modelo diferente. Nós temos, evidentemente, em Portugal, alguma evolução doutrinária que contesta isso, né? E que diz que mesmo lá é possível, né, reconhecer e desenvolver um regime unificado dos direitos fundamentais, mas isso é disputado também na doutrina. O professor Jorge Reis Novaes é o grande representante dessa corrente, né? Tem uma obra específica dos direitos sociais enquanto direitos fundamentais, onde ele busca, em Portugal mesmo, com essas limitações textuais, né, que são expressas, buscar justificar um sistema
unificado. Mas isso é minoritário, não é o que reconhece o Tribunal Constitucional de Portugal, não é o que reconhece a maior parte da doutrina, justamente em função do texto constitucional, né? No Brasil, nós seguimos um caminho evidentemente diferente, né? Embora a Constituição em si não deixe isso tão claro, né? Repito, aí o papel da doutrina do Supremo Tribunal Federal foi muito importante, porque poderia ter até esvaziado esse regime, né? Porque a aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais, nós sabemos, não está nem bem no início, né? Nem no final de todo o título 2, assim, no artigo 5º, no final do artigo 5º, da mesma forma, né, quando se trata dos limites materiais do poder de reforma constitucional, não há referência expressa a direitos sociais, mas sim a direitos e garantias individuais, se quer os coletivos há, né? O que levou realmente parte da doutrina, em 88, a partir de 88 e até hoje, sustentar que não se poderia estender a condição de cláusula pétrea aos direitos sociais. Da mesma forma, não se poderia estender aos direitos sociais a condição de normas imediatamente aplicáveis e muito menos de direitos subjetivos a prestações originárias sem necessidade de intervenção legislativa. Na verdade, isso é um entendimento que, se formos olhar o texto da Constituição, ele não é um entendimento definitivamente absurdo, né, nem desarrazoado em si, né? Mas é claro que uma leitura sistemática do texto constitucional, né, não voltada apenas ao locus, né, textual, acabou levando a um entendimento dominante em sentido contrário. Mas nós sabemos também, vamos falar agora um pouco da cidade, do direito à moradia, né, que, independentemente do reconhecimento de um regime jurídico unificado dos direitos sociais na nossa Constituição, e de, em princípio, como regra, realmente, o Supremo Tribunal Federal ter dado uma normatividade muito forte, eu diria até mesmo similar aos direitos civis e políticos, em grande parte dos casos, que envolvem direitos sociais, diferentemente do que acontece no direito comparado, porque a nossa orientação de tratar direitos sociais com direitos subjetivos, isso sendo isso regra, né, definitivamente não é a orientação dominante no mundo todo, pelo contrário, né? A orientação absolutamente dominante no cenário do direito estrangeiro é no sentido diverso, é de que normas de direitos sociais são normas, em princípio, né, de caráter impositivo, de legislação, de políticas públicas, mas não propriamente fundamento direto, né, de direitos subjetivos, salvo exceções, né? Mesmo na África do Sul, que é um grande modelo, sempre decantado e difundido, né, os direitos sociais não foram, pela Corte Constitucional da África do Sul, tratados em diversas decisões como direitos subjetivos individuais a prestações, né? Se nós formos olhar o nosso espectro de direitos sociais, nós vamos perceber que, repito, embora o regime seja unificado, em relação a alguns direitos, não se reconhece, não se dá a mesma força normativa. E um exemplo típico, né, e não só no Brasil, é o do direito à moradia. Claro que o direito à moradia é apenas um elemento daquilo que se tem já há algum tempo designado de direito da e à cidade, ou às cidades, né, inclusive como um direito humano e fundamental, né, que a gente tem uma dimensão absolutamente transindividual, né, e uma preponderante dimensão coletiva como tal, né. Agora, evidentemente, tudo que envolve o direito à cidade tem também uma dimensão individual, né, porque cada indivíduo pode, evidentemente, pleitear em juízo situações relacionadas à sua moradia, aos danos ambientais causados à sua integridade física e corporal e assim por diante. Mas é claro que a dimensão aqui preponderante do direito como tal é a transindividual, né? Mas, de toda sorte, quando vamos olhar para o direito à moradia, nós já percebemos que a orientação doutrinária e mesmo do Supremo Tribunal Federal é, pelo menos, significativamente distinta da quando se trata do direito, de quando se trata do direito à saúde e do direito à educação. Com isso, eu não digo que não se possa e até não se deva conceber a normatividade concreta, em concreto, quando aplicada, dos direitos sociais, como dos demais direitos fundamentais, de forma absolutamente igual, idêntica, né? Porque os âmbitos de proteção dos direitos são distintos, né? As possibilidades de limitar também variam, né, conforme a extensão do núcleo essencial, da sua relação com a dignidade da pessoa humana, como existencial, como no caso dos direitos sociais,
Mas, de qualquer sorte, a gente sabe que uma jurisprudência mais proativa, mais forte, né, mais incisiva do STF, né, é focada em matéria de direitos sociais, no direito à educação, até por força do texto constitucional, que ali é claro, em reconhecer o direito subjetivo, pelo menos a educação do plano básico fundamental, mas no direito à saúde, onde é claro que a dimensão da relação do direito à saúde com o direito à vida, integridade corporal, também acaba tendo um peso muito grande, né, na força jurídica que se dá a esse direito, inclusive como direito subjetivo individual. Mas no caso da moradia, nós sabemos que o Supremo é mais contido, né, especialmente quando se trata da chamada dimensão prestacional do direito à moradia. Né? Ou seja, não se tem decisões, né, eu não conheço, obrigando o Estado a fornecer especificamente uma moradia determinada para um particular no STF. Isso também é algo que, em princípio, na doutrina dominante não se sustenta exatamente da mesma forma como se sustenta em relação ao direito à saúde. Né? O direito à moradia passa a ser, nesse sentido, muito mais, sentido amplo aqui, né, evidentemente, como também um mandamento constitucional para que o Estado, por meio de políticas públicas, né, assegure o acesso à moradia digna à população brasileira, né, por diversos meios que o Estado tem à sua disposição, que pode, evidentemente, ser também o auxílio para financiamento da construção de moradias, como programas que nós temos, né, Minha Casa Minha Vida, agora o que está em andamento, acho que é a Carta Verde e Amarela. Portanto, nós temos diversos programas aqui de subsídios, de IPTU progressivo, tudo que vocês conhecem muito bem, que a gente pode segurar isso. A dimensão que o STF reconhece do direito à moradia como direito subjetivo, com, digamos assim, normatividade própria, plena, pelo menos em termos gerais, né, dos direitos fundamentais, é a dimensão negativa defensiva, como nós sabemos, né, embora também aqui com algumas resistências. Né. Nós tivemos aquela decisão de 2006, se não me falha a memória, porque agora também não me importa muito, né, da qual foi relator o ministro César Peluso, que, na ocasião, digamos assim, em várias partes do seu voto foi muito preciso, né, reconhecendo que o direito à moradia não se confunde com o direito à propriedade, né, que é possível assegurar o direito à moradia sem que, eventualmente, se assegure um direito à propriedade, o que é correto, do ponto de vista da agenda internacional, como sabemos, né, moradia e propriedade não se confundem, né, e que até mesmo a eventual penhora e expropriação de uma propriedade que serve de moradia não significa automaticamente uma violação do direito de acesso à moradia quando foram disponibilizados ou a pessoa tiver, evidentemente, condições de acessar uma moradia digna, independentemente de lhe ser, apesar de lhe ser subtraído, né, subtraída a propriedade. Né. Isso foi no caso bem do fiador, né, do imóvel bem de família do fiador, onde isso ocorreu e acabou se entendendo que seria possível a penhora desse bem imóvel. É claro que mais recentemente o Supremo começou a temperar isso, né? Já no caso da locação comercial, ele começou a temperar isso, tem mais decisões, mas de qualquer sorte já está um movimento um pouco mais protetivo, novamente, da moradia, quando se trata de um imóvel de propriedade própria utilizado para moradia. Mas nós vemos claramente essa diferença, né, de tratamento dessas questões também na nossa corte constitucional, né? E é claro que diversos fatores concorrem para isso, né? Até mesmo alguns fatores que eu diria que são nem sempre tão consistentes, como a ideia de que a saúde pode eventualmente custar menos do que investir em moradias, né? E também, eventualmente, a não consideração adequada, né, da transversalidade, não só do direito à cidade, mas do próprio direito à moradia, no que diz respeito à saúde, diz respeito ao lazer, no que diz respeito à dignidade da pessoa humana, no que diz respeito à educação, uma série de coisas, né, que a identidade cultural, que também gravitam em torno do direito à moradia, ainda que
não situado no contexto maior, como deve ser, da cidade, do direito às cidades, né? Finalmente, eu vou, justamente para não alongar a minha fala, mas ainda, né, referir aqui uma categoria que tem sido muito cara, né, e tem sido bastante explorada no nível doutrinário jurisprudencial e que se aplicaria, no meu sentido, claramente se aplica, não só ao direito à moradia, mas também ao direito à cidade, né, e as suas manifestações nucleares, que é a proibição de retrocesso, chamado princípio da proibição de retrocesso, ou seja, o fato de que restrições a esses direitos carecem de uma justificação consistente do ponto de vista constitucional e exige um controle de constitucionalidade rigoroso a partir das categorias, né, postas expresso implicitamente pela ordem constitucional para legitimar essas restrições, né, quando evidentemente for o caso. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, que o direito à cidade e, enfim, os direitos fundamentais exercidos no âmbito, né, no contexto da cidade, que é onde nós todos exercemos, de fato, os nossos direitos fundamentais em primeira linha, né, todos eles, aliás, inclusive, o fato é que aqui também a gente percebe claramente no direito à cidade e no próprio Estatuto Jurídico da Cidade, né, que já faz mais de 20 anos, né, está em vigor, nós percebemos o quanto a transversalidade de certos princípios estruturantes se projetou também no Brasil. Isso vale para sustentabilidade, tanto para o princípio quanto para o dever de sustentabilidade, para o princípio e dever de precaução e prevenção, para o princípio da dignidade, não só da humana, mas também da vida não humana, no que tange a proteção do ambiente como bem autônomo. Ou seja, nós temos uma série de princípios que eram classicamente mais voltados ao direito ambiental, eventualmente à saúde, como a precaução e prevenção, caso da vez específica, a gente tem na Constituição, mas que não eram, e não foram durante muito tempo, até hoje não são, ainda em alguns lugares, realmente utilizados e manejados como princípios estruturantes de todo o Estado Social, Democrático e Ecológico de Direito, né, portanto, aplicáveis, né, a todos os direitos sociais e culturais, inclusive, né, o assim chamado direito à cidade, né, estando cidades sustentáveis, cidades inteligentes, por exemplo, agora a nova Onda, né, mostram claramente isso, né, e claro, já a gente escrevendo também sobre isso. Assim, o princípio da proibição de retrocesso passou a ser também, o ministro Benjamin já disse isso há alguns anos em decisões dele no STJ, um princípio transversal, né, reconhecido como tal na ordem jurídica constitucional brasileira. Eu, com isso, encerro, né, já falei demais, porque o momento, na verdade, é dos autores, dos coordenadores da obra. Ainda vou conseguir acompanhar um pouquinho o evento, né? Espero não ter dito muita bobagem, porque estou aqui diante de especialistas, por isso eu fui bastante contido, né, para que eu possa não ficar com as orelhas quentes, como se diz, depois que eu tiver que me retirar. Espero não ter dito realmente nada que frustrasse demais, né, a nossa audiência, né, dada o caráter festivo, né, desse evento. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Felicidades, né, com essa obra que tenha realmente a merecida repercussão, e acompanhe um pouquinho mais, né, aqui o evento, depois vou ter que sair. Obrigado. Professor Ingo, muito obrigado, né, por suas palavras elogiosas em relação ao livro, que daqui a pouco a gente vai lançar. Depois eu vou passar a palavra ao professor Emerson para isso. Nós temos agora, professor, cerca de 141, né, assistentes, efetivamente, que nesse grupo está incluído também a nossa participação. E eu gostaria de agradecer, né, ter aceitado o convite, de estar aqui conosco e proferir essa brilhante palestra. Eu queria só, aproveitando da condição de dirigente, e aproveitando ainda o tempinho que você tem aqui com a gente, colocar uma questão para a gente ouvir a sua opinião a respeito. Um primeiro aspecto, quando você falou do direito de moradia, me chamou a atenção que eu fui um dos juízes aqui no Rio de Janeiro, talvez o único, se bobear,
né, na década de 90, início de 2000, etc. e tal, que começou a rechaçar a penhora da casa do fiador, né? E me dava um trabalho. Mas depois que você faz a primeira, depois que inventaram o computador, né? Você faz a primeira sentença, fica fácil. Então, era uma sentença de 17 páginas que envolvia análise de direito constitucional, que eu dizia que não podia ser penhorada, porque quando uma das coisas é quando o fiador subrogasse no direito dele, ele não poderia penhorar a residência única do devedor. Então, era uma proteção do devedor e a proteção do fiador para garantir a propriedade. Faziam aquele exame lá de que propriedade na Constituição é o crédito, também corresponde à propriedade, e outras invenções para tentar salvar, né? E muitos casos assim. E efetivamente eram mudados no tribunal. E até que veio um voto do, salvo engano, acho que do Veloso. Eu falei, opa, tal, não sei o quê, mas aí durou muito pouco. Logo depois eles mudaram, né, o raciocínio a respeito. E quando o juiz convocado, eu consegui emplacar na 17ª Câmara Civil 2 acórdãos que a Câmara seguiu lá esse entendimento, excluindo a possibilidade exatamente dessa discussão de direito à moradia. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: você fez o exame, né, comparativo das constituições e demonstrou, quer dizer, ao final acabou chegando à conclusão que nós sabemos aqui, sabemos que eu digo pela experiência do Brasil, que em Portugal, como o direito social foi separado lá e tal, então uns entendem que pode ser, depende de lei, não pode ser aplicado diretamente, etc. e tal. E aí a minha colocação é o seguinte: conhecendo a realidade brasileira, como você conhece, e o nosso, né, atuação também como magistrado, sabe disso. A gente, quando magistrado, para julgar alguma coisa que não está muito claro escrito na lei, que você tem que fundamentar, argumentar e apresentar princípios. Hoje está mais fácil isso, né? Mas era uma mão de obra tremenda, porque isso abala a segurança jurídica, etc. e tal. E aí a minha pergunta é o seguinte: se a gente né, o senhor trouxe que o Supremo, ainda bem que o Supremo tomou uma guinada e interpretou que o direito social podia ser aplicado. Aí nós vimos na saúde, de fato, a saúde, isso, né, se a gente pudesse imaginar, quisesse, era algo impensado, você mandar o poder público a dar determinado remédio, ou dar determinado tratamento e tal. Porque hoje em dia isso passou a ser de uma banalidade, né, tranquila. E eu sempre disse isso, assim, eu quero ver, o Maurício sabe disso, eu também quero ver o dia que começarem a pedir moradia, porque se é direito, se eu tenho um direito, eu tenho que exercê-lo, posso exercê-lo. Então, a minha pergunta era assim: se a gente não tivesse essa formatação, né, do quinto e do sexto e tal, a situação seria, acho que, muito pior, né? Eu acho que a norma programática ia acontecer quando nas constituições anteriores não seriam aplicadas nunca, né? Salvo engano. Não sei se você tem essa percepção, porque quando a gente vai julgar e existe alguma coisa no direito positivo, o juiz tem mais respaldo para dizer: não, a lei assegura isso, etc. e tal. Ainda que tenha crescido muito a partir de 88, a discussão em torno do princípio da dignidade da pessoa humana e servir de válvula de escape para a gente arranjar algumas saídas e fugir da pecha de juiz alternativo, né? Então, eu não sei como é que... quer dizer, você evidenciou que Portugal enfrenta esse problema exatamente por causa disso, porque não foi colocado desse jeito. Mas nós parece que contornamos um pouquinho. Não foi isso que eu entendi que você explicou para nós? Bom, agradeço a colocação e, de fato, né, era muito mais um labor de juízes em instâncias ordinárias, né, no sentido de assegurar uma proteção ao direito à moradia nessas situações, especialmente de penhora, né, referidas, do que no próprio Supremo. No Supremo temos poucas decisões sobre isso, mas hoje já, de novo, um pouco mais próximas, né, da proteção da moradia do que estava sendo, né, de alguns anos atrás, né? Mas isso é dimensão negativa.
É claro que em Portugal não significa que não se dê normatividade a esses direitos, né, mas não no sentido do reconhecimento de um direito subjetivo à prestação específica, né, aí só com previsão específica em lei, né, mas aplicar aqui uma interpretação conforme a normas, isso é possível, né, mas, é claro, no âmbito mais restrito que conosco. Né. Aqui, eu sou do entendimento de que, embora a gente saiba que não seja indispensável a constitucionalização de alguns institutos para que eles existam, de fato, na legislação infraconstitucional e sejam levados a sério, né? A gente sabe disso, né? Ao mesmo tempo, nós também sabemos, e não é só a nossa experiência brasileira, temos muitas experiências concretas, né? Inclusive mesmo em Portugal, são muitas coisas, até mesmo a social, né? E mesmo na África do Sul, enfim, que mostram Colômbia, várias ordens constitucionais, onde realmente se percebeu que a constitucionalização dos institutos, inclusive de direitos sociais, né, acabou sendo um fator determinante para uma viragem, pelo menos uma progressiva, um progressivo aumento nos níveis de implementação desses direitos, porque seja do ponto de vista da política, digamos assim, mesmo sem poder judiciário, né, excluindo o poder judiciário da jogada, como se diz, né, é claro que a previsão num texto constitucional, especialmente na Constituição de Direitos, né, gera uma expectativa muito maior da população em relação ao fato de que, pô, a Constituição me garante esse direito, e ao mesmo tempo também gera um ônus, né, um ônus maior político aos poderes públicos de também atuarem, né, nessa medida. Claro que não é só isso, mas isso, de fato, se mostrou acontecendo. Quando isso acabou sendo acompanhado pelo empoderamento, né, do Poder Judiciário, em um maior empoderamento do Poder Judiciário e uma maior independência também, que não adianta só dar os instrumentos se não tiver independência. Né? Quando essas chamadas constituições transformativas, existe um termo para isso, né? Essas constituições transformativas se passou também a empoderar assegurar mais possibilidade de controle judicial, né? Mais instrumentos, mas também maior independência e autonomia ao Poder Judiciário, além de ampliar o espectro de legitimados ativos para provocar o Judiciário em relação, como no nosso caso, ao Ministério Público, né? Ampliação de ações coletivas, enfim, quer dizer, é um somatório de fatores que, nesses países, né, claramente levou a um reforço da normatividade concreta também dessas normas constitucionais. Então, eu diria que a constitucionalização não é absolutamente imprescindível, talvez, e não foi em alguns casos, né? Depende muito mais da cultura, porque a Alemanha era um Estado social na época do nazismo. Né? O nazismo fortaleceu o Estado social alemão, que Weimar não conseguia pela grave crise econômica, né? Do ponto de vista legislativo. Então, o Estado social pode ser o Estado autoritário, veja o nosso Estado Novo, né? Nossa própria ditadura militar, o regime militar, se preferir assim, mas o tipo de ditadura, né? Foi o status social, no sentido de ter elementos sociais, salário mínimo, proteção dos trabalhadores, né? Uma série de acesso à saúde, uma série de coisas, embora, claro, modificou, a Constituição ampliou, enfim, mas de qualquer forma havia previdência. Então, na verdade, a existência da associação não depende do Estado democrático, ela assume outra forma, né? E às vezes o social, inclusive, é um álibi para autoritarismo, né? Para regimes populistas autoritários. Eu deixo o povo contente, comida, moradia mínima, né? Salário mínimo, assim por diante, né? E, claro, o povo contente, né, vou ter menos resistência à ditadura. Então, um dos instrumentos mais importantes de legitimação do poder é atender o social. Quanto menos se atende o social, mais frágil se torna, né, o exercício do poder. Mas a experiência mostra que isso gerou, sim. E no Brasil, nós temos um evento claro disso, que há excessos, pode-se discutir, eventualmente, excesso de intervenção do Poder Judiciário, que talvez o Supremo, eventualmente, possa ir além porque o direito à saúde também é um direito absoluto, né? Só porque é um direito fundamental, nem um direito fundamental absoluto, nem a moradia, nem a saúde. Não é que eu posso pedir qualquer coisa a qualquer momento, isso não pode lugar nenhum. Agora, é evidente que existem razões sólidas para que alguns direitos fundamentais, sociais, pela sua maior vinculação com vida, assim por diante, tenham que ter um tratamento jurídico e também uma proteção mais reforçada, isso em qualquer lugar. Né? Simples da posição preferencial da liberdade de expressão, das liberdades fundamentais, saúde e educação, certamente, eu diria moradia também, e alimentação tem um papel predominante, né, no campo dos direitos sociais, né, de tratamento. Então,
Minha resposta seria sim. Do ponto de vista geral, né, certamente a constitucionalização somada a esses outros fatores, e, além disso, um papel também mais ativo do judiciário, reconhecer isso também como importante sua missão, né, tem sido um fator muito importante, né, no Brasil e outros países em relação. Basta ver agora também as questões da decisão do Supremo em relação ao ambiente, clima, né, proteção dos vulneráveis. Quer dizer, sem uma forte normatização, se não tivesse a Constituição, chegava no Supremo. Se podia chegar a uma decisão vinculativa, né, pelo menos mais forte, inclusive também do ponto de vista simbólico político, né, nesse sentido. Mais constrangedor até dos poderes públicos em atuar. Quer dizer, tudo isso é um pacote, digamos assim, que, no meu sentir, né, pode ser lato sensu, repito, tirando, há coisas que podem ser aperfeiçoadas, há coisas que talvez existem alguns exageros, mas do ponto de vista global, eu diria que fez muito mais bem do que mal, com certeza, né? Pelo menos minha avaliação também. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Já está chegando o limite, né, do seu desligamento do nosso evento. Nós temos uma audiência, mais ou menos 147 pessoas aqui no Zoom, mais alguns no YouTube. Então, o evento, né, atraiu bastante gente, e até mesmo pela sua participação como professor querido e conhecido de todos. Professor, muito obrigado, né, por sua presença, ter aceitado o convite, estar aqui com a gente, participar desse evento. E o senhor fica bem à vontade, né? Eu vou passar a palavra para o professor Emerson, que ele vai, então, introduzir a questão relativa ao lançamento do livro, não é isso, Emerson? E aí, professor Igor, o senhor fica bem à vontade aí por causa do seu horário, ok? Muito obrigado mais uma vez, espero contar com a sua presença no ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, eu vou ficar mais uns minutinhos, depois eu saio, mas já fico agradecido e já me despeço aqui de todos. Obrigado. Abraço. Emerson, então, vou passar a palavra para você, isso. Pode assumir, Emerson. Bom dia, professor. Obrigado, como sempre, o desembargador, Vossa Excelência, Marco Alcino de Azevedo Torres. Queria cumprimentar nosso palestrante, professor Henrique Salles, pela gentileza de ter feito a apresentação prefaciada da nossa obra física, o professor Maurício Mota, que conosco coordena essa obra. E dizer que eu fiz uma pequena apresentação, não sei se o Felipe já está compartilhando, só para situar alguns elementos básicos do nosso livro, já que a apresentação é virtual, não poderia deixar de chamar a atenção um pouquinho para isso. Nós hoje estamos lançando o livro Direito Constitucional da Cidade, ele em 2 volumes, né? A coordenação é do professor Maurício, do professor Marcos Alcino minha. No primeiro volume nós tratamos da teoria da Constituição da Cidade e federalismo urbano, no segundo volume das ordens constitucionais e da teoria dos direitos fundamentais na cidade. Felipe, se você puder passar para mim. Por que é tão importante esse tema? Né? Por que lançar um livro de direito constitucional da cidade? Pode passar, Felipe? Próximo. Obrigado. Porque a nossa Carta Magna de 88, né, ela, na realidade, é conhecida como a Constituição Cidadã, e ela é uma Constituição Cidadã em razão de inúmeros fatores, principalmente pela própria formação da Assembleia Constituinte. É o slide posterior mesmo. Em razão, inclusive, da própria Assembleia Constituinte de 85, que foi uma Assembleia que houve ampla participação popular. O professor Paulo Bonavide já chamava atenção para isso. A nossa Constituição de 88 é uma Constituição dialética, porque ela envolve justamente o influxo de forças liberais e forças sociais, que resultou em um texto constitucional que é aguardado por um pluralismo, que permite albergar diferentes ideologias e que mostra as forças políticas presentes ali e as forças sociais que também estavam. Então, a nossa Constituinte de 85, ela não é só uma Constituição cidadã, por força do seu texto, pela sua própria confecção, pelo próprio modus operandi pelo qual nós tivemos a participação de setores civis na Constituinte de 85, e isso fica claro também em matéria de cidade. Porque, além de nós termos, depois da substituição do projeto único, pela criação de inúmeras comissões e subcomissões, nós tivemos uma subcomissão urbana, onde nós tivemos a presença de arquitetos, de movimentos civis,
mas nós tivemos a presença de movimentos também do próprio parlamento, de cunho liberal, uma tensão entre a ideologia liberal e social nessa parte da subcomissão urbana, e que tivemos um amplo movimento, que foi o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, com a participação de inúmeros setores que, durante a Constituinte de 88, acabaram influenciando no texto, fora a própria possibilidade de ter emendas populares, que tivemos já um evento mês passado, um constituinte, que ele falou que inúmeras emendas populares foram extremamente relevantes e importantes, que ajudaram muito José Afonso da Silva a ordenar e organizar o texto constitucional e trouxeram ideias que, muitas das vezes, essas subcomissões não tinham ainda. Então, nós tivemos uma Constituição de 85, que é uma Constituição que traz o texto dela, trabalhando cidade, para muito além do capítulo de política urbana. Se nós olharmos o texto constitucional como um todo, nós vamos ver que nós tivemos uma constitucionalização, inclusão do direito de cidade. O professor Ingo Salles chamou a atenção de forma brilhante, como usual, né? Como as constituições do século XX são constituições que marcam a exceção de modelos de Estado social de direito, seja em sua forma mais severa, como é o socialismo, sejam em formas mitigadas, como o modelo de Estado social liberal, mas o que está por trás dos textos constitucionais do século XX, desde a Constituição Mexicana, 17, a bem mais, 19, a consagração de vetores sociais, a consagração da busca da justiça social, a consagração de temas que tradicionalmente as constituições liberais do século XIX desconheciam. E a nossa Constituição de 88 faz isso em matéria de cidade, trazendo um capítulo de política urbana, que foi um capítulo debatido pela Subcomissão Urbana, e que traz esse ideal de justiça social, esse ideal de transformação social muito claro, esse ideal, como mostra a imagem, de ser fruto dos movimentos que nós tivemos por vários setores civis em relação à concretização da moradia, em relação à concretização de uma cidade mais justa e igualitária, mas não se limitou apenas à política urbana. Nós temos, ao longo do texto constitucional, uma série de dispositivos que mostram e demonstram a inclusão do tema da cidade no texto constitucional, dispositivos que vão trazer desde a consagração do planejamento urbanístico em matéria nacional, regional, local, saneamento básico, uma série de outros elementos que versam e que, na realidade, se referem à cidade e que mostram que a nossa Constituição ela constitucionalizou, de fato, o tema da urbe e trouxe a proposta dentro da sua ideia de justiça social, que justiça social também se faz através da consagração de cidade. Fora, obviamente, as reformas constitucionais sucessivas que tivemos, como, por exemplo, a própria inclusão do direito à moradia nos anos 2000, dentre os direitos sociais, que foi objeto de ampla discussão pelo professor Salles. Então, nós temos, na nossa Constituição de 88, um processo de inclusão da cidade, um processo de incorporação da cidade dentro desse ideal de justiça social. E, no entanto, embora nós tenhamos isso desde 1988, nós ainda temos uma produção acadêmico-científica muito pequena em relação a essa interface entre Constituição e cidade. Felipe, se você puder passar para mim, por favor. E talvez por isso que essa obra, que foi fruto de debates feitos no âmbito do programa de pós-graduação em Direito, estricto senso, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tenta aproximar e identificar em que medida esse regime fundamental constitucional da cidade foi preservado e protegido no texto de 88. Felipe, se você puder, você passa para mim, por favor, o slide. E aí surge uma necessidade de correlação entre o direito constitucional e o direito da cidade. O direito da cidade, por muito tempo, foi demais. Obrigado. O direito constitucional da cidade, por muito tempo, teve uma limitação e foi tratado como direito urbanístico, né? Foi delimitado ainda como uma regulação jurídica dessa atividade de ordenação urbanística da cidade. E, no entanto, quando a Constituição vai trazer para a gente uma série de regulações normativas em relação à cidade, ela nos traz a reflexão de que, em que medida esse direito da cidade tem uma interface, uma correlação com o direito constitucional, que deflagra a necessidade de pensarmos em um direito constitucional da cidade como um ramo autônomo do direito constitucional, como acontece com o direito constitucional financeiro, com o direito constitucional tributário, com o direito constitucional econômico, todos esses ramos do direito constitucional que hoje na doutrina se encontram consolidados e que são desenvolvidos
dentro de uma ideia efetivamente de sistematização científica desse regime jurídico fundamental. Isso tudo se insere naquilo que o professor Ingo Salles já chamou a atenção. Essas constituições de cunho social do século XX acabam trazendo a consagração de inúmeras ordens constitucionais, ou seja, elas começam a trazer temas que, naturalmente, as constituições liberais não versavam. Estavam preocupados muito mais na transferência do poder, então traziam um sistema de partilhas de competências e de bens, trazer estruturação formal, orgânica do Estado e um catálogo sigelo de direitos fundamentais, que o professor Ingo chamou a atenção. E as constituições do século XX vêm trazendo um catálogo de direitos sociais, vem trazendo uma série de programas, de objetivos, de finalidades, vem trazendo uma disputa efetivamente constitucional acerca do sentido do texto na realização da justiça social, na realização da busca da transformação do status quo, com a alteração das condições econômicas e sociais dessa sociedade. E é por isso que a ordem constitucional é um tema típico das constituições do século XX. Nós vamos encontrar nos principais textos, seja de Weimar, seja do México, capítulos tratando sobre a ordem econômica, sobre a ordem civil, como a nossa Constituição de 88 traz, e temas como cidade, que também estão previstos em algumas constituições, inclusive a brasileira. Então, essas constituições sociais que trazem programas estatais, que trazem ordens constitucionais, acabam trazendo um dever epistêmico importante, que é a concretização no campo da teoria, da formação e da compreensão da necessidade de uma sistematização científica e jurídica sobre os respectivos capítulos. As imagens são bem claras, né? Se a nossa Constituição de 88 for uma Constituição pautada e marcada pela transformação social, por uma ampla participação popular na Assembleia Constituinte de 88, por que em 2000, né, nós encontramos, como na imagem, ainda movimentos pedindo moradia digna? Porque até hoje nós ainda temos dificuldade de concretizar o que está no texto constitucional e garantir uma maior redução das desigualdades sociais no campo da cidade. Porque nos falta também esse compromisso epistêmico, nos falta também esse compromisso da academia de trabalhar o direito da cidade para além do capítulo da política urbana, para trabalhar o direito da cidade para além apenas de uma perspectiva limitada de poucos artigos e reconhecer que a Constituição como um todo traz um dever de concretização do direito à cidade, do direito da cidade. Ou seja, a Constituição como um todo vai trazer o que a gente pode chamar de um regime jurídico fundamental de direito da cidade. E o nosso dever é tentar buscar, como cientistas, a forma de concretizar isso e de garantir que possamos contribuir com esse ideal de justiça social que a Constituição de 88 traz, também no campo da academia. Felipe, se você puder passar. E aí surge a ideia da gente criar um direito constitucional da cidade. E aqui, seguindo a própria linha de desenvolvimento do PPGD da UERJ, nós não trabalhamos a ideia de direito constitucional urbanístico, porque a nossa preocupação não é como o direito regula a ordenação urbanística da cidade. A nossa preocupação não é apenas a forma como se ordena o solo urbano ou a relação sobre a propriedade ou sobre os bens materiais da cidade. Mas, na realidade, nós trabalhamos a ideia de um direito da cidade, porque a preocupação, o nosso objeto central, é discutir as relações jurídicas que são feitas no campo da cidade. É discutir as relações entre os espaços vistos não apenas como territórios, ou como solo, ou meramente como uma propriedade urbana, mas um local onde ocorrem as relações jurídicas, onde ocorrem as integrações necessárias da cidade, é onde, portanto, são realizadas e concretizadas as funções sociais da cidade. Se não podemos pensar mais em um direito urbanístico, uma preocupação apenas a partir de uma perspectiva urbanística ou uma perspectiva de regulação da propriedade do solo urbano, mas precisamos pensar em um direito da cidade, onde nós vamos regular o próprio domínio urbano, os espaços urbanos, os bens urbanos e as relações urbanas em si, ou seja, o conjunto de relações que vão ser feitas entre os usuários, os habitantes, os moradores, aqueles que estão na cidade. Nós vamos começar a construir, então, um direito constitucional da cidade. Vamos olhar para o texto constitucional, para além do capítulo da política urbana, e tentar ver em que medida nós temos um compromisso social constitucional, como a Carta Fundamental, como a escolha política fundamental que a nossa sociedade fez com a redemocratização, para garantir que também
a cidade seja um lugar onde nós possamos alcançar essa justiça social, onde possamos alcançar a redução das desigualdades. E aí podemos fazer como os nossos colegas fazem em direito constitucional financeiro, em direito constitucional tributário, em direito constitucional econômico, e talvez ir um pouco além. Ou seja, ao invés de pensarmos só no capítulo destinado à Constituição para a cidade, nós podemos analisar os temas tradicionais de direito constitucional à luz da cidade. E aí podemos pensar, por que não uma teoria da Constituição urbana? Por que não nós pensarmos que talvez a interpretação da norma constitucional gere um impacto para a gente no que tange a hermenêutica das normas constitucionais que se referem à cidade? Por que não pensar que o próprio exercício da jurisdição constitucional, quando se tratar de matéria urbanística, de matéria de cidade, demanda reflexões próprias de como o Poder Judiciário deve se manifestar? Da mesma forma, a própria teoria do federalismo deve ser vista à luz da urba. Ou seja, nós pensarmos que a correlação entre União, Estado, município e Distrito Federal, nas competências constitucionais e na partilha de bens, não deve ser vista apenas dentro de uma ideia de um federalismo cooperativo, mas no campo da cidade, dentro de perspectivas próprias desse federalismo urbano, para que nós possamos sair da interpretação limitada de que a política urbana é desenvolvida apenas pelo município através do plano diretor, e integrar, obviamente, o artigo 182 da Constituição com todo o capítulo relativo à competência e partilha de bem do artigo 20 seguinte da Constituição, para entender que há um compromisso federativo nessa cooperação também em matéria urbanística. Hoje nós vamos ter atribuições tanto da União quanto dos estados e do Distrito Federal junto ao município na compensação. Se nós temos ordens constitucionais, como a ordem financeira, tributária, a ordem econômica, nós podemos pensar em como relê-las também através das ordens ou através, obviamente, de uma questão urbana. Porque se o artigo 170 regula a ordem econômica em geral, nós podemos encontrar ali no próprio caput, nos incisos do artigo 170, questões que se referem diretamente à cidade. Uma própria ideia de que a propriedade exerce uma função social e econômica, e não só uma função social ambiental, do artigo 225, ou uma função social genérica do artigo 5º da Constituição. Nós podemos pensar que o próprio mecanismo de tributação, de financiamento das políticas estatais, não deve ser visto simplesmente como um mero poder, mas um poder que vai ser ordenado para garantir também a concretização das finalidades previstas na cidade, das funções sociais da cidade. Assim, nós podemos integrar a Constituição tributária com as funções sociais da cidade do capítulo da política urbana. Nós podemos repensar essas ordens que foram reguladas pela Constituição à luz do desenvolvimento da cidade, à luz do desenvolvimento das pessoas na cidade. E, por fim, por que não pensar nos direitos fundamentais nas cidades? Se nós hoje olharmos o modo como a população mundial quase se concentra na urbe e não mais no campo, que o movimento crescente de deslocamento do campo para a cidade é uma realidade que nós temos observado nos últimos séculos e se consolidou de forma ímpar, nós podemos pensar que a realização de direitos fundamentais não ocorre de modo descolado, mas ocorre dentro da cidade. A liberdade de manifestação, de expressão, de pensamento, de reunião, ocorre em praça pública. O desenvolvimento da garantia da moradia ocorre principalmente ainda nos deslocamentos e nas necessidades das cidades informais, das cidades periféricas, questões que vão envolver a cidade, vão influenciar e impactar na forma como o titular dos direitos fundamentais eventualmente realiza. E é isso que nessas duas obras nós vamos trabalhar. Nós vamos olhar para a Constituição à luz da cidade, para que todos nós que trabalhamos com o tema da cidade possamos encontrar subsídios teóricos para sustentar uma interpretação constitucional que permita realizar o direito da cidade e que permita, portanto, alcançar esse projeto de justiça social. Se o Felipe puder passar para mim, por favor, para o próximo slide. Felipe, pode mudar o slide aí, que o professor Hermes pediu. Obrigado, Felipe. E aí nós fizemos essa longa tarefa, o professor Marcos Alcino, o professor Maurício Mota e eu, através do esforço de 44 autores, né, e 2 grandes professores que fizeram um prefácio, a apresentação, nosso querido professor Igor Salles, o nosso agradecimento por ter feito tão gentilmente a apresentação da nossa obra, o professor Inocêncio Coelho, que hoje estaria aqui conosco, fazendo a apresentação de uma palestra, e, inclusive, nós mantivemos o título, o encontro de hoje, em homenagem à palestra que o professor Inocêncio Coelho faria,
mas o filho dele, em razão de internação por Covid em estado grave, impediu o comparecimento do professor Inocêncio Coelho. Professor Inocêncio Coelho, receba o nosso carinho, nossa gratidão também pela apresentação da obra. E se o professor Marcos Alcino permitir, eu vou rapidamente falar o nome de todos os autores que tão gentilmente, ao longo dos últimos meses, nos deram um feliz trabalho de trazer as contribuições efetivamente para a nossa obra. Professora Adriana Chio, professor Álvaro Barbosa, Amanda Pinheiro, professor André Sadi, professor André Escrel, professora Arícia Correia, professora Carolina Ribeiro, professor José dos Santos Carvalho Filho, querida professora Cláudia Gurgel, que está aqui conosco hoje, Cristiana Fortini, professor Daniel Braga, professora Edna Rogman, professor Enzo Belo, antigo aluno também do mestrado lá do PPGD, professor Eric Andrade, professora Érica Paz, Eli Caetano, da Rural, professor Fábio Correia, da UFRJ, professor Fábio Periando, da Federal da Bahia, professor Fábio Lins, da Federal da Alagoas, Gisele Custódio, Glaucia Sauri, professor Lito Pinheiro, da Rural, Janaína Helena, Jonathan Rodrigues, professor José Vicente, aqui da UERJ, a professora Larissa Pim, da UFRJ, se o Felipe permitir passar também, Luca Moura, a professora Luciana Costa, a professora Luciana Graçanu, da Universidade Federal de Pernambuco, obrigado, professora Luiz de Bonizato, aqui da UFRJ, Maria Isabel Pomaroli, do nosso programa, Natália Polacho, do nosso programa, professora Patrícia Batista, aqui da UERJ, professor Paulo Carmona, do Liceu, professor Paulo Mendonça, da Unirio, professora Rosalina Corrêa, da Unirio, professor Roosevelt Beltrame, Samara Rebeca, professor Sérgio Santana, aqui da UCAM, professora Simone Saleme, professora Tatiana Cota, da Rural também, professora Tatiana Mota e professor Tesnei Moreira. É o jeito gentil que nós podemos falar de agradecer cada um de vocês, que nós só apresentamos um trabalho de pesquisa, que é o trabalho de todos vocês, e convidamos a todos a fazerem a leitura dessa obra e colaborar, se Deus permitir, né, professor Maurício, para uma segunda, uma terceira edição, onde possamos estar sempre olhando para a Constituição e tentar encontrar nela o arcabouço jurídico, constitucional, fundamental, para que nós possamos concretizar o direito da cidade. Obrigado, professor Marcos Alcino, é a ligeira apresentação que eu queria fazer do lançamento do nosso livro. Obrigado a todos e todas pela paciência. Obrigado, professor Emerson. Eu queria parabenizá-lo pela iniciativa, né? Felizmente, para mim e para o Maurício, né, nós temos, a partir de algum tempo, a partir do seu ingresso lá no nosso programa de pós-graduação como aluno e agora como professor convidado, nós estamos desfrutando da sua capacidade de organização e capacidade também efetivamente acadêmica, de metodologia, para poder lançar uma obra desse jaz. Sem a participação do professor M, com certeza, né, isso não seria possível, que ele que organiza, coordena, puxa a orelha dos autores, cobra os artigos, então, professor, eu queria parabenizá-lo, né? Estamos só no vídeo, mas, de qualquer maneira, receba meu abraço pela brilhante ideia, pela brilhante iniciativa e pela organização. Sem a sua participação, sem a sua organização, essa obra jamais viria a público. E também queria aproveitar para agradecer todos os autores que aceitaram o convite do professor Emerson, professor Inocêncio, professor Ingo, e os autores da obra, né, que o professor Emerson detalhou ainda há pouco para nós aqui. Eu queria agradecer também a cada um deles por ter aceitado o gentil convite do professor Emerson e elaborar um texto para contribuir para uma obra de, me parece, sem sombra de dúvida, será de grande relevância para a discussão da temática, do direito da cidade, né? De uma visão um pouco afastada da tradição do direito urbanístico, pensar a cidade como cidade, né? E não só como questões urbanas relativas ao urbanismo tradicionalmente urbanístico, né? Vamos dizer assim. Essa é uma questão que a gente tem procurado ao longo dos últimos tempos pontuar para os alunos, né, na pós-graduação a respeito dessa importância, não que fosse desprezar o direito urbanístico, longe disso, mas me parece que o aspecto do direito da cidade é mais amplo, né, do que o aspecto do direito urbanístico.
Então, Emerson, parabéns pela sua iniciativa, por ficar na retaguarda, na organização, e é sempre muito complicado esse trabalho, né? E, mais uma vez, eu queria aqui de público agradecer a você por essa iniciativa e nos permitir que eu e o professor Maurício, né, estivéssemos juntos, né, nessa empreitada contigo. Eu queria aproveitar o nosso tempinho. Emerson, quer falar um pouquinho? Não, eu queria aproveitar o nosso tempinho para dar só oportunidade. para dizer que é o contrário, professor. Eu que Não, não, agradeço não. por poder estar na não. empreitada com você. Eu queria aproveitar o nosso tempinho, nós temos 30 minutos, e dar oportunidade ao professor Maurício para falar um pouquinho da temática que ele tinha se disposto a falar, né? Conforme nosso folder original do evento, sobre a questão relativa à função social da propriedade, né? O regime constitucional da propriedade e a função social. Então, no tempinho que a gente tem, o professor Maurício vai tecer algumas considerações sobre essa temática, para que complete, então, o nosso evento de hoje. O livro, o professor Emerson, informa para o pessoal aí como é que ele vai estar disponível antes do professor Maurício iniciar a sua fala. Era o último slide, professor. O Felipe acabou não passando. Não passou, né? Então, antes de encerrar, Felipe, você coloca o último slide, então. O Maurício termina um pouquinho antes, 5 para 13 horas, e aí a gente coloca, não é isso, professor Emerson? Aí você tece considerações sobre isso. Professor Maurício, então, tem a palavra, querido. Prazer em recebê-lo no nosso fórum, né? Membro integrante desde a sua formulação, um também dos idealizadores desse nosso fórum, e sempre presente, nosso fórum, e sempre presente aqui conosco. Ativa o som, Maurício. Perfeito. Agradeço, então, professor Marcos Alcino, a participação aqui, principalmente nesse momento festivo, né, que a gente está conseguindo lançar o Direito Constitucional da Cidade, né, em 2 volumes, né, um trabalho aí, como o Emerson acentuou, um trabalho meritório, são 42 autores, né, abrangendo toda uma discussão sobre a questão da imbricação do direito constitucional com o direito da cidade. Hoje em dia parece uma coisa mais comum e mais corriqueira, mas esse foi uma grande travessia, uma grande jornada que se fez nos últimos 30 anos, pelo menos, a partir da Constituição de 1988, nessa grande discussão que envolve o direito da cidade. Por quê? O direito, a gente lembra bem, há uns tempos atrás, ele funcionava como compartimentos estanques, né? Quando a gente começou lá o nosso mestrado na Faculdade de Direito da UERJ, era uma coisa bem dividida, né? O que era o direito constitucional, o que era o direito civil, todos eles funcionando, cada um segundo a sua lógica própria, né? Naquela época se falava dos microsistemas, começava-se a se discutir a constitucionalização do direito, né? Quando o professor Barroso trouxe esse tema. Mas a ideia de que existam direitos próprios dentro do âmbito da subjetividade das pessoas, como direitos subjetivos públicos. Há uma parcela importante dos direitos, né, dos direitos sociais. Isso foi uma conquista da Constituição de 1988 e uma conquista de um processo doutrinário. Um processo doutrinário extremamente importante, que o professor Ingo Sarlet falou aqui, de um progressivo avanço
discussões, um progressivo avanço dentro do âmbito dos direitos e dentro do âmbito da realização. Eu acho que esse é um ponto fundamental. O professor Ingo Sarlet colocou muito bem a questão da singularidade, como os direitos sociais são vistos no Brasil. E por que essa singularidade? O Brasil é um país por se fazer. O Brasil é um país onde nós temos um desenvolvimento econômico bastante acentuado, mas uma desigualdade social da massa da população impressionante. A gente viu agora, no momento da pandemia, essa exacerbação dos conflitos sociais, e a gente viu que, claro que um momento disruptivo mundial, que atingiu a economia como um todo, mas que atingiu o Brasil especialmente, e a gente viu a fragilidade da nossa estrutura social. Nós temos aí uma quantidade monstruosa de pessoas, né? Cerca de 60 milhões de pessoas vivendo numa proximidade muito grande de uma situação dramática, né? Com insegurança alimentar, insegurança educacional, insegurança da sobrevivência e insegurança acerca do futuro. Então, é claro que os direitos sociais eles teriam que ser interpretados no nosso país de uma maneira muito mais premente, porque aqui as coisas são muito mais carentes. Quer dizer, a fragilidade social é muito maior. A Europa não tem mais problemas em relação à discussão acerca da propriedade. A propriedade é bem delimitada, a propriedade é bem fundamentada. Aqui eu cito sempre esse exemplo, uma capital de estado como Porto Velho, em Rondônia, tem 75% da sua propriedade não registrada. Quer dizer, então, são posses, são terras devolutas, são terras ocupadas da União, mas uma propriedade absolutamente não legalizada. Então, direitos sociais no Brasil são uma coisa extremamente importante. E como é que esses direitos sociais eles se concretizam? Qual é a ideia fundamental de direitos sociais? É preciso entender que direito é sempre uma função relacional. Quando a gente fala em direitos, a gente fala em coisas absolutamente concretas. A gente estabelece a ideia de algo a ser dado a alguém, a um bem da vida que será dado a uma determinada pessoa. Ora, a gente sabe que, pela definição clássica do direito, o direito é uma função do sujeito. O direito é algo estabelecido pelo ordenamento jurídico para um determinado sujeito. Ele é um poder de agir do sujeito consoante aquilo que prevê a norma jurídica. Ora, isso significa dizer que existem tantos direitos quanto existem os sujeitos. E que, na realidade, esses direitos, que são nominalmente apresentados, fundamentalmente a partir das grandes declarações de direitos lá do século XVIII, eles não necessariamente correspondem a um bem efetivo, a um bem da vida. E aí a gente vai, através de diversas técnicas, buscando estabelecer a compatibilidade dessas questões com o mundo real.
é aquilo que nós chamamos de ponderação de interesses, de adequação do justo e do razoável, da proporcionalidade em sentido estrito, que nada mais são do que estabelecer aquilo que seja a conformidade do direito com os sujeitos e os bens efetivamente existentes. Agora, se a gente pensa direito na sua significância, e na sua significância dentro de um país do terceiro mundo, dentro de um país fundamentalmente pobre, nós temos que pensar direito sempre referenciado a uma situação jurídica. Direito tem que ser pensado como uma relação social existente num determinado país, existente consoante uma determinada conformidade, como uma situação jurídica efetiva. Então, direito como resultado de um produto, como o resultado de uma situação que vai atribuir a uma determinada pessoa, consoante um título de merecimento, aquele determinado bem da vida. E aí se situa aquilo que nós chamamos da função social do direito e da função social da cidade. Função social é pura e simplesmente você fazer uma conexão entre um determinado interesse juridicamente protegido e algo que está, em princípio, fora desse interesse. Então, determinar fundamentalmente a juridicidade de uma determinada situação. Dizer que o direito não é pura e simplesmente uma inerência de uma pessoa em relação a uma coisa consoante uma norma jurídica, mas o produto de uma relação social que se estabelece nessa convivência social. Ou seja, direito deve corresponder a uma materialidade, a uma matéria. Ora, e que ponto é essa matéria que estabeleceria o direito a cada um? Essa é a questão fundamental da ideia de função social, da ideia daquilo que deve efetivamente ser protegido. O professor Marcos Alcino estava falando exatamente, olha, o problema vai ser quando, se nós buscamos um direito garantido pela Constituição, quando as pessoas começarem a exigir moradia. E é exatamente esse o problema da questão social, que esse ou essa forma de proteção ela deve ser efetivamente assegurada. Então, nós temos hoje uma inadequação do nosso sistema de proteção jurídica para a realidade que deve ser assegurada. Ora, o que assegura um determinado conjunto de bens? É a efetividade desse conjunto de bens para o bem-estar das pessoas. Então, a efetividade da proteção. Mas você está sendo utópico, você está sendo um sujeito absolutamente irrealista, porque essa ideia de função ela não é protegida. O que é protegido é aquilo que a norma efetivamente assegura. Se você for olhar lá, por exemplo, na Itália, você vai ver que uma série de regiões belíssimas da Itália, inclusive a Toscana, em uma série de aldeias que foram desabitadas, cujas pessoas
foram ou deixaram de morar naquelas cidades ao longo do tempo e foram se esvaziando, esvaziando, e apenas as pessoas muito idosas ficaram ali. Essas cidades, para atrair moradores, para atrair novamente residentes para elas, elas estão fazendo um programa chamado Casa a R$1. Então, casa a R$1 não, desculpe, casa a €1. Então, você se candidatando num determinado concurso ou num determinado programa que as prefeituras fazem, e todas as pessoas podem se candidatar, se comprometendo a habitar naquele lugar ou naquela cidade, criar residência ali, habitar ali naquela cidade, reformar aquele imóvel, a pessoa consegue comprar. Não é um imóvel para especulação imobiliária, ela consegue comprar esse imóvel por €1. Na Toscana, há 2 quadras do Mediterrâneo. Então, se vê que aquilo que seja o valor é determinado fundamentalmente pela utilidade social. Quer dizer, a utilidade social estabelecida como uma determinada situação, e o poder público tem todo o interesse que essas casas voltem a ser utilizadas. E, para isso, ele chegou à conclusão: olha, eu preciso de gente morando aqui, eu preciso de pessoas. São pessoas que trazem a pujança econômica para uma determinada localidade, são pessoas que fazem as coisas existirem. O valor dos bens é o valor que aquelas pessoas agregam naquele determinado bem, seja através do trabalho, seja através da utilidade que eles dão àquele determinado bem. Então, essa história singela da Itália prova que a função é a utilidade daquele bem, o valor que ele tem socialmente, é o valor que as pessoas efetivamente agregam a ele. Então, é perfeitamente possível se pensar a ideia de um valor ligado à função social, ligado a essa concretude. Como é que um determinado bem adquire valor? Ele adquire valor pela incorporação desse bem na atividade econômica. Ele adquire valor pela utilidade que as pessoas dão a esse bem. E aí a importância da discussão da moradia. A moradia ela será tão mais importante quanto nós consigamos fazer essa agregação das pessoas a um determinado bem e criarmos uma pujança econômica a isso. Então, para fazer isso, é necessário que a titularidade desses bens corresponda à efetividade dessa situação jurídica. Então, o direito tem que caminhar no sentido de dar essa efetividade ou de dar essa função. Como é que se faz isso? Estabelecendo que a propriedade não pode ficar sem utilidade, que a propriedade não pode ficar sem um uso específico, garantindo-se a efetividade dessa propriedade, garantindo-se que alguém tomará conta de um determinado bem e alguém será o titular daquele determinado bem. Então, se facilitar toda uma série de leis que permitam essa circunstância, que a função social, essa ideia de uma relação social numa sociedade pela qual um bem pertence a uma determinada pessoa, isso é do interesse dessa sociedade. Então, isso é válido aqui, como é válido numa sociedade plenamente desenvolvida
como a sociedade italiana. Então, essa ideia da função social da propriedade, da função social da cidade, ela é fundamental. O direito tem que dar essa conformidade, o direito tem que atingir essa conformidade. Mas para isso eu preciso superar determinadas situações ou determinadas circunstâncias proprietárias. É verdade, nós estamos fazendo isso nos últimos 30 anos. Veja que, por exemplo, os prazos da prescrição aquisitiva eram de 30 anos no Código Civil de 16 e agora estão sendo paulatinamente reduzidos. Está se reconhecendo, através de leis da 13465, toda uma ideia de regularização fundiária, trazer áreas absolutamente degradadas para o conjunto da cidade. Quer dizer, o direito ele deve buscar essa efetividade, reconhecendo-se o direito de laje, fazendo-se simplificações nos cartórios para que isso seja uma realidade efetiva. A nossa atual lei de regularização fundiária, 13465, ela se inspira na ideia do Hernando de Soto de estabelecer uma titularidade aos milhões, ainda que sem realizar todas aquelas obras necessárias para a moradia perfeita. Eu acho que todas essas questões ou toda essa lógica, que é uma lógica de países menos desenvolvidos, ela tem que ser utilizada, ela tem que se dar efetividade, porque um sistema econômico ele surge dessa efetividade. A gente viu nesse momento disruptivo da pandemia que o que gera riqueza efetivamente são as pessoas trabalhando, são as pessoas dando uma utilidade às coisas e criando riquezas. Na medida em que você fez um lockdown absoluto em determinadas circunstâncias, você parou a circulação de riquezas, você parou o desenvolvimento econômico das sociedades. Foi necessário? Foi necessário, mas isso tem um determinado preço. Ora, então, o conteúdo do direito de propriedade não é um conteúdo formal, não é um conteúdo estabelecido por uma regra jurídica. O conteúdo efetivo é uma função daquilo que desenvolve a sociedade. Um determinado bem não tem valor algum se aquela sociedade não reconhecer aquilo como um valor. Mas os valores são cambiantes, os valores são imaginários, nós não podemos ter uma estrutura tão disforme em relação a isso e tão insegura. Ora, o capitalismo ele é um sistema a partir do qual essa realidade das coisas ela vai se impondo e ela vai se transformando continuamente. A toda hora nós temos a destruição não só das forças produtivas, mas como de antigas relações de produção, aquilo que o Schumpeter chamava de uma destruição criativa. Então, o tempo todo nós temos essa transformação social. O que é importante entender é qual é o sentido dessa transformação social. E no que se refere à função social da propriedade, é exatamente a utilidade social, é aquele bem da vida que deve ser assegurado às pessoas.
Então, retirar essa insegurança, retirar essa circunstância é do interesse da totalidade da coletividade, é do interesse daquela sociedade como um todo. A gente viu agora, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Exame Nacional do Ensino Médio. Foi, historicamente, acho que nos últimos 20 anos, o menor exame nacional de ensino médio. Por quê? As pessoas não se estimularam e elas não tiveram a oportunidade de efetivamente estudar. Então, você está tendo uma desagregação do próprio sentido social, do próprio tecido social, e você está tendo uma desagregação dessas pessoas e dessa realidade. Ora, isso vai cobrar um preço, isso vai gerar uma insegurança. Então, cabe ao direito não ser restritivo e garantir que, efetivamente, cada pessoa tenha que se potencializar ou se permita potencializar ao máximo essa função. E isso é uma construção social. Isso perpassa uma aplicação o tempo todo das leis. E o nosso papel, enquanto juristas, ele é extremamente importante, porque a gente viu nessa questão do Enem que você desmantelar uma atividade, qualquer que seja ela, uma atividade administrativa, uma atividade educacional, ela cobra um preço muito grande. Então, os tribunais têm o tempo todo esse papel, avançar nas circunstâncias, dar a efetividade dessa função social, garantir que nós estejamos ampliando cada vez mais esse espectro de direitos, porque isso é um interesse da totalidade da coletividade. Então, se a gente fala em função social, numa sociedade pobre como a nossa, numa sociedade marcada por essas questões das desigualdades sociais, a gente tem que pensar naquilo que é o objetivo maior da sociedade. Então, o objetivo maior da sociedade é se estabelecer esse padrão social, fugir daquela visão esquemática do direito que nós mesmos aprendemos na faculdade, de tratar o direito como situações estanques. Isso não é mais verdade. O direito é, fundamentalmente, a interdisciplinariedade, mas a interdisciplinariedade de uma função, a interdisciplinariedade que assegure um bem da vida a cada pessoa, que diga àquela pessoa que aquele bem estará melhor regulado e a sociedade estará mais efetivamente, mais socialmente protegida se aquele bem pertencer legitimamente a alguém, não importa tanto o processo pelo qual esse pertencimento vai ser assegurado, mas sim que aquela função seja efetivamente garantida. E aí nós vamos ter um direito pensado de acordo com os indivíduos, como os prefeitos lá da Toscana estão fazendo com seus imóveis improdutivos. Nós temos que pensar isso num continente como é o Brasil. Nós temos que pensar essa função fundamental da propriedade, mas sempre relacionada aos indivíduos. Muito obrigado. Obrigado, professor Maurício, mais uma vez. E, rapidamente, que o professor Emes tem aula daqui a pouquinho, eu vou passar a palavra para o professor Emes para complementar a informação a respeito do livro e pedir ao Felipe para colocar, acho que é o último slide, é isso, professor Emes? Obrigado, Felipe. Obrigado, professor Alcino. Só para informar, então, que os livros já estão
disponíveis para aquisição na livraria virtual da própria editora Lumen Uris, mas você também encontra em qualquer outra loja virtual e você já começa a encontrar também nas livrarias presenciais aqui no Rio de Janeiro, já estão disponíveis, tá bom? Era isso? Era isso, professor. Que fome, professor Emerson. Bem, gostaria de agradecer a todos que nos assistiram até agora, né? A gente tem ali 141 participantes no Zoom e fora do YouTube. Muito obrigado pela atenção de vocês nessa manhã e tarde, né? Obrigado, professor Emerson, mais uma vez, pela participação, pelo convite que fez ao professor Ingo e ao professor Inocêncio, pela organização do livro, parabenizar também os autores que aceitaram o convite, gentilmente mandaram seus textos, né? E esperamos que todos tenham acesso a esse material. Depois, vamos providenciar um para a biblioteca do Tribunal, que é a biblioteca da Emerge agora, né? Passou a ser a biblioteca da Emerge, uma das mais importantes da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria agradecer também a Gabriele, a Fabrícia está de férias, né, em gozo merecido de férias, a Gabriele está no lugar dela, ao Felipe, nos ajudar também na retaguarda, e todos aqueles que nos ajudaram nessa tarde. Muito obrigado, um forte abraço, boa semana para todos, saúde para todos. Abraço, professor Maurício, abraço, professor Emerson.